Olá, como é que está você? Sexta-feira, hoje, dia de sol, claro, 27 de junho de 2025. Vou compartilhar uma palavra poderosa de Deus, que está no livro de Marcos, capítulo 5, especialmente no verso 26, mas eu quero ler aqui o contexto da situação. Diz o título desta passagem: da filha de Jairo e a cura de uma mulher. Marcos capítulo 5, do 21 em diante eu vou estar lendo. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis, verso 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, quer dizer, o fariseu, o escriba. Ele era um entendido da palavra de Deus, da Torá. Ele era um judeu, ele pertencia, ele era membro de uma sinagoga, e o nome dele era Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Verso 23, e ele rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, está morrendo. Por isso eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. Era um pai aflito, suplicando, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus e dos milagres, operados através de Jesus, o poder de Deus, os sinais, as maravilhas, de tudo quanto cercava a pessoa do Senhor Jesus. Verso 24. E Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, muitas pessoas que apertavam Jesus. Verso 25. E certa mulher, então ele estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. E tinha uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que também tinha ouvido falar de Jesus. Verso 26. E que havia padecido muito, e com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, cada vez ela ia de mal a pior. Verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e ela tocou na sua veste. Verso 28, porque ela dizia no seu pensamento, olha só, quão importante é o pensamento, o quão fundamental é nós estarmos firmemente agarrado a um pensamento de manifestação. Isso, a física quântica, ela diz que isto é o colapso da frequência da onda vibratória na tua mente. A ciência já entende, através da ressonância magnética,
que cada vez que você emite um pensamento, você emite uma energia. O pensamento, ele tem energia. Nós somos energia, porque nós somos compostos de moléculas, e estas moléculas são nada mais, nada menos do que a junção de átomos. Nós, no século XXI, no século XX para cá, nós inventamos um aparelho que se chama um microscópio. Então, ele aumenta inúmeras vezes micropartículas. Então, até um tempo atrás, a ciência e os homens pensavam que o átomo era a menor partícula existente da matéria. Mas, conforme nós fomos aprofundando e aumentando a nitidez destas lentes do microscópio, hoje já sabe-se que o átomo não é a menor partícula, ela é uma nanopartícula, mas existe dentro do átomo e no entorno dele o núcleo, o prótons e nêutrons. Então, e elétrons, esses elétrons são micropartículas elétricas que circunvizinham o átomo. Cada tipo de matéria tem um tipo de átomo com as suas ligações, como é que podemos dizer, característica daquele elemento. E aprofundando mais ainda o microscópio, hoje, sabe-se que tem ali os quarks dentro do elétron, que são nada mais do que energia pura, que se manifesta de acordo com a visualização do observador. Isso é física quântica pura, poder puro. No experimento da fenda dupla, isso feito em laboratório, foi lançado um elétron em direção a duas fendas, no pensamento de que o elétron fosse só uma partícula, quer dizer, um pedaço de matéria, ou teria que passar por uma fenda ou passar pela outra. Era a lógica racional da ciência racional, mas observou-se que este elétron se transformava a partir do observador, do experimento, em uma onda vibratória. Então ele tanto se manifesta como partícula, como onda vibracional a partir da visualização apenas do observador do experimento. E isto explica, a ciência explica como acontecia e como acontece os milagres. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela nos tira do passado, que muitas das vezes nos traz depressão, ansiedade, e nos tira também do futuro, quando Jesus diz na sua palavra que a Deus pertence o futuro. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada momento, basta a cada dia o seu
próprio mal. E nos tira do passado quando a palavra de Deus nos diz que agora nenhuma condenação mais há para aqueles que creem, que estão em Cristo Jesus, para aqueles que creem na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos traz para o hoje, para o agora, para este momento que eu estou vivendo aqui, recebendo os raios solares, me iluminando, me alimentando dessa energia que vem do cosmos, essa energia maravilhosa, não somente do que nós comemos, mas também daquilo, né, que os indianos falam, que várias filosofias, que os nossos ancestrais, que a ciência milenar, né, testifica que até nós no respirar, nós estamos nos alimentando, porque o oxigênio, né, os gases da nossa atmosfera também são carregados de átomos. Todo o nosso corpo é bilhões de átomos, que todos eles têm energia, né, energia vibracional. Vamos continuar aqui, depois eu comento mais um pouco sobre estes fatos, desses milagres que ocorreu nesta mulher. Então ela tinha ouvido falar de Jesus, de um homem sobrenatural, que através dele coxos estavam andando, surdos estavam começando a ouvir, cegos estavam começando a ver, inúmeros milagres, paralíticos estavam começando a andar. Mais do que esses milagres físicos, o maior milagre que Jesus veio trazer para a humanidade, amados, foi trazer esta possibilidade de transmutação, de nós nos desapegarmos desse invólucro que é o nosso corpo, né, desse corpo terreno, e trazer à nossa consciência a possibilidade dela imergir, dela mergulhar na consciência de Deus, mais do que nos trazer para o tempo presente, o hoje e o agora, ter esse sentido de presença, para nós começarmos a experimentarmos os sabores e os deleites, né, de viver na presença. Eu posso dar esse testemunho, porque eu vivi metade da minha vida ansiado pelo futuro, temendo o futuro, com medo do futuro, porque não tinha ainda essa fundamentação do que a palavra de Deus trouxe ao meu coração nesses 31 anos de meditação na palavra. Ela transformou o meu interior, me deu todas as respostas dos meus medos, do porquê que o homem sofre, né? Então nós descobrimos, né, através da palavra de Deus, aos profetas que Deus levantou no decorrer de toda a história do povo de Israel. Então hoje nós temos esse entendimento que o homem sofre e é destruído, e continua sendo destruído e continua sofrendo simplesmente porque ele não tem o conhecimento espiritual. Está lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então ela veio por detrás, no verso 27, entre a multidão e tocou na veste do Senhor Jesus, porque ela dizia na sua mente: se tão somente eu tocar
nas suas vestes eu sararei. Olha aí, ela estava cheia de fé, porque ela ouviu falar que a palavra de Deus, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus estava naquele homem, que manifestava virtude, poder. Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e da sua hemorragia, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, no verso 30, conhecendo que poder de si mesmo tinha saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, verso 31. E o Senhor dizes: quem me tocou? Mas era um toque diferente, amados, um toque de fé, um toque sobrenatural. E ele olhava em redor para ver a quem isto então tinha sido feito, a que isto fizera. 33. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Então, olha o que é tremendo. Sim, Jesus carregava a unção, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, consagrando-se, purificando-se, até o limiar, né, da resistência humana, para ele ser 100%, ser completamente revestido e cheio do Espírito de Deus, do sobrenatural de Deus. Mas não foi só isto que curou a mulher. O que curou ela foi o reino de Deus que foi despertado no coração dela, na mente dela. Como diz lá em Provérbios, rei Salomão, nós somos aquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que você pensa, quer seja positivo ou negativo, você começa a criar no mundo quântico, amado. Você começa a criar no mundo espiritual. Primeiro, tudo que você vê, tudo que você é, primeiramente foi imaginado, que nem a semente de uma árvore. Ela já carrega dentro de si toda a arquitetura, por exemplo, dessa vergamoteira que está na minha frente, toda a jornada dela de crescimento, de amadurecimento das frutas, das suas raízes, da fotossíntese que é captada pelas suas folhas, da luz do sol. Toda essa engenharia genética já está intrinsecamente introjetada na semente das frutíferas, assim como você, quando foi gerado no ventre da tua mãe, você já estava como um software nanométrico, introjetado todas as tuas características de olhos, de cabelo, de cor, né? Hoje a ciência já estuda isso chamando epigenética, mas mais do que a ciência, meu amado amigo e irmão, já estava
no teu espírito, quando você deu aquele primeiro respiro no teu nascimento, você recebeu uma alma. Esta alma já veio carregada com sinais e de uma fome espiritual que todo ser humano, não importa a cultura, não importa se é índio, não importa onde vive, todo ser humano ele vem com esta fome espiritual de conhecer o seu Criador, né? Por isso o índio adora a mata, os egípcios adoravam o sol, porque vendo essa estrela, né, que é uma estrela, vendo esta luz que ilumina o planeta Terra, nós vendo a natureza, todos os seres criados, nós sabemos que tudo é perfeito, tudo há uma sincronicidade, tudo há uma harmonia maravilhosa, né? E quando eu era jovem, né, na minha juventude, na minha fase adulta, eu não conseguia entender, vendo toda a natureza correr, fluir de uma forma perfeita e maravilhosa, mas os relacionamentos humanos eram, como são até hoje, né, desastrosos. Então eu queria saber o porquê. E para isso eu entrei numa jornada, na busca das religiões, nas filosofias, mas todas elas no frigir dos ovos, falando bem, um português bem mais chulo, e claro, nada, e nem essa mulher, nada surtiu efeito. Só surtiu efeito quando eu comecei a olhar para dentro de mim. Porque nunca você vai encontrar a resposta e a satisfação das tuas perguntas, né, no exterior. Por isso que a pessoa, ela busca, tem o seu prazer momentâneo, um carro, uma casa, um novo namoro, um novo casamento, filhos, uma piscina, cascata, viagem, tudo isso tem o seu prazer momentâneo. Como várias pessoas atingiram sucesso globais, né? Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson, Bruce Lee, eu poderia com inúmeros que passaram na história da humanidade e já foram e morreram como morreram, né? Frustrados, mesmo com toda a glória, com toda a fama do mundo, não encontrar ou encontrar em algum momento, né, que nem Elvis fala que ele tinha um enorme prazer, Whitney Houston também foi descoberto, louvando a Deus em pequenas congregações, só que na decorrer da caminhada deles, eles acabaram se desviando do caminho que Jesus veio trazer. E é o que Jesus disse, né? De nada adianta, meu amado, você ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, se perder nas drogas, se perder nas emoções dos nossos corações, que diz as escrituras são enganosos, nosso coração é corrupto, nossa mente é limitada. Então, quando nós buscamos a ouvir a palavra de Deus, meditar nesses escritos sagrados que Deus deixou, né, no Evangelho, no Antigo e no Novo, e quando nós meditamos, né, usando a figura do Senhor Jesus como essa chave, né, que diz os teólogos é uma ciência da hermenêutica. A hermenêutica é exatamente isto, né? Usar a pessoa de Jesus, o exemplo que ele praticava, que ele praticou com Pedro ali. Então nós vamos entendendo
É o caráter de Deus, um caráter de que nós viemos esse mundo para nós sermos luz, assim como esse sol está me iluminando. Se eu me coloco a serviço do reino de Deus, a serviço do meu semelhante, aí eu vou encontrar o propósito da minha existência. Eu não vim a este mundo para outra coisa a não ser um canal de luz, não essa luz que me esquenta agora, mas a luz que vem diretamente do nosso Criador. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e vós sois, e ele disse para nós também: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, não servirá para nada, né? Assim como essas pessoas que viram um reflexo de luz, mas logo depois ficaram insípidos, querendo trazer glória para si mesmo, né? Foram pisados pelos homens e deixaram, né, um legado e uma triste história. Então são personagens que nós precisamos meditarmos para nós não incorrermos nos erros que eles cometeram, né? E por isso, né, abreviadamente foram ceifados desta existência. Continuando aqui para nós finalizarmos essa passagem, a mulher então sabia o que tinha acontecido e ele lhe disse, ela se prostrou-se diante dele e falou toda a verdade: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram a Jairo: a tua filha está morta, Jairo. Para que enfadas mais ainda o mestre? Verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Esse é o tema dessa live, essa passagem, até botei o post aí. Não temer, apenas crer no milagre. 37, então, ele não permitiu que alguém o seguisse até a casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. 38. E tendo chegado à casa, né, de Jairo, que era o principal da sinagoga, ele viu o alvoroço e os que estavam chorando muito e pranteavam, chorando, né, o falecimento e o óbito daquela menina. 39. E entrando, disse-lhes: por que vocês estão alvoroçados? E por que vocês estão chorando? Ele, com essa palavra, ele já anulou este entendimento, esse pensamento que todos tinham visto ela morrer. Mas ele deu pela fé, ele afirmou firmemente: a menina não está morta, mas está dormindo. E aí zombaram dele. Verso 40 diz assim: e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito estar então, ele, é o que está lá no Salmo número 1, não te assenta na roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores, não fique perto de gente com energia negativa. Comece a andar, meu amado. Venha nos visitar aqui em Alvorada, aqui no retiro espiritual que nós temos.
venha fazer essa experiência quântica, se apartar deste mundo, se apartar de pessoas tóxicas, pessoas que sempre têm uma palavra para roubar o teu sonho. Então, de hoje em diante, que você comece a filtrar as pessoas que estão caminhando. Você deve amar a todos, mas não caminhar com todos e fazer que nem Jesus. Caminhar para dentro da casa somente com os seus 3 primeiros, não eram os 12, só os 3 primeiros que davam ouvido e criam de todo o coração, porque já tinham visto sinais, prodígios e maravilhas e os milagres que acontecem ainda hoje. Pessoas que estão nas sarjetas, mendigos, por causa de um pensamento negativo, por causa de um sofisma mental que está bloqueando o reino de Deus dentro do coração daquele mendigo. Mas quando ele ouve uma palavra de fé positiva, carregada com ondas de amor, na maior vibração que existe, há um despertamento e um poder quântico maravilhoso que pode mudar a tua história, mudou a minha, continua mudando ainda, porque estamos caminhando, diz a Escritura, que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem coração humano algum nunca sequer imaginou, imagina ou vai imaginar, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o amam de todo o coração. Disse Jesus, se vocês credes nas minhas palavras, vocês irão fazer obras maiores ainda daquelas que eu fiz, porque eu vos enviarei o Espírito Santo, e com o Espírito Santo ele nos revela todas essas verdades maravilhosas, amados. Para nós finalizarmos esta live, e entrou, e tendo-os feito sair, tomou consigo só o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Ele deu uma ordem àquele corpo que já estava morto, mas tinha átomos, tinha elétrons, e todos os átomos, todas as moléculas daquela menina tiveram que obedecer àquela voz poderosa de comando. Ele tinha a mais absoluta convicção de que iria se realizar o reordenamento, o realinhamento, a harmonia daquela doença que lhe acometeu. A Bíblia não fala que doença era, mas ela estava morta e reviveu, assim como Deus criou os céus e a terra e disse, haja luz. Naquele comando de Jesus houve, né, a introjeção do poder do verbo, da palavra. Aí está o poder de quando nós precisamos ter, porque a língua, nós temos o poder da vida e da morte na ponta da tua língua. Quando você tem esse entendimento que você pode matar uma pessoa com maldição, ou pode trazer vida, né, aos ossos secos, você começa a ponderar e muda o teu padrão mental de como é que a física quântica e a fé tem este poder de trazer à realidade coisas que não existem. Isso é a fé, é a convicção de fatos que não se vê, mas pela fé
você começa a gerar no mundo espiritual até que ela se materializa. E tem inúmeras passagens de profetas que perseveraram e até que se realizasse a força do seu pensamento para a operação do milagre. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E no verso 43, Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Oh, glória. Aleluia. Vamos ficando por aqui. Não temas, crê somente. Pedidos de orações, aconselhamento bíblico, agendamento para retiros espirituais aqui em Alvorada. Por um dia, por 3, por 7, por 21, por 40, não sei o tempo. É o Espírito de Deus que vai colocar no teu coração. O tempo é necessário para você estar conosco e tornar-se verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus. Discípulo desta palavra maravilhosa que vai ser um divisor de águas na tua jornada. Vai ser o antes e o depois, como tem sido nesses meus 31 anos, desde que eu me batizei lá no lago, em Morungava. Cada dia é uma experiência sobrenatural. Caminhar junto com o Espírito do Senhor Jesus. Você pode nos contatar pelo WhatsApp, diretamente pelo WhatsApp, área 51998-756075. Vou deixar nos comentários aí também. E será uma grandíssima alegria receber a sua visita aqui. E costumo dizer que é a embaixada do reino de Deus. Você se tornará também um embaixador do reino de Deus. Através da tua vida, né? Deus levará luz para aqueles que também precisam, nesses 4 cantos do mundo, dentro da tua empresa, dentro da tua família, ou dentro até da sua congregação. Não levar mais um fanatismo ou uma religião, mas você levará evidências práticas de um novo nascimento espiritual. E com certeza Deus fará você se libertar de todas as amarras emocionais, dores físicas, e assim como a borboleta emerge de um casulo, você emergirá espiritualmente